Bora, Fel, separei esse corte da ESPN após a derrota por 3-0 do Corinthians para o Barcelona de Guayaquil, no Equador. Mas antes aí, Fel, separei esse trecho com o mano aí, falando dessa derrota, desabafando para a torcida do Coringão, representar a fiel após esse jogo pífio aí. A análise tem entrevista também do Ramon Dias, que não sei que mundo que o Ramon vive, parece que pra ele tá tudo bem, ele vive no ano passado. Porém, na parte da entrevista eu vou ter que tampar, porque vídeo da Conmebol, Libertadores, é complicado deixar sem tampar, a gente pode levar algum direito aí de imagem. E também a entrevista do Hugo Souza aí após a derrota do Corinthians e muito mais nesse vídeo, hein? Deixa o seu like, inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, vamos lá. Terminou em Guayaquil. Barcelona 3, Corinthians 0. Nossa Senhora! Que vergonha, que absurdo, cara. O Corinthians não pode ser esse rascunho desse time que a gente viu hoje. Ridículo, tosco, horrível, time previsível, covarde. Viu o adversário jogar durante 90 minutos. Time omisso, submisso. E até difícil fazer qualquer tipo de análise depois do amasso que foi hoje, cara. É impossível falar alguma coisa do jogo. Podia falar aqui, talvez, o porquê o Corinthians tá jogando esse mau futebol. Falar, sei lá, o mau rendimento dos melhores jogadores do time. Garro, Memphis, Yuri, esses caras não conseguiram repetir as boas partidas que eles fizeram em 2024. Isso é fato, eles não conseguiram ainda manter uma consistência nesse ano. É claro que de vez em quando, por uma hora ou outra, pontualmente, um lance ou outro, um drible, um gol, traz na memória do torcedor o rascunho desses jogadores aí do ano passado. Mas é nítido que eles não conseguiram manter uma regularidade. E o Corinthians depende desses caras aí para incendiar o time e melhorar o entorno, cara. Mas até agora não entraram em campo. 2025 foi um tiro na água, os três, infelizmente. Aí eu vou falar, mano, mas o futebol é coletivo e o restante do time? O restante do time é coadjuvante. São esses três aí que precisam reger a orquestra. E o próprio Ramon, cara, que eu já bati na tecla inúmeras vezes falando que ele merecia um voto de confiança. Mas errou na escalação e a impressão que eu tenho é que ele não consegue tirar mais nada desse time, cara. De novo, Ramon, de novo. O time tá uma bosta, velho. Previsível, sem personalidade, submisso e bunda mole. E o Corinthians não pode ser isso daí. E Libertadores, rapaziada, na boa, não pode ter esse tipo de postura. Você tem que propor o jogo mesmo fora de casa. Senão, ó... Foi o que aconteceu ontem. Enfim... Próxima semana, cara, só um milagre coloca o Corinthians na fase de grupos. E para reverter esse placar, o Corinthians vai precisar jogar um futebol que ele ainda não mostrou em 2025. Que São Jorge nos ajude. Porque, na boa, o torcedor ainda vai acreditar, vai lotar na Neoquímica Arena e vai empurrar o time. Porém, o time dentro de campo precisa fazer a função deles também. Porque se não fizer, meu irmão, não é só na camisa e na torcida que vai conseguir classificação, não. Então, jogadores, tomem vergonha na cara. Isso não é o Corinthians. Eu já vou conversar com o Elton Serra, mas antes, os números do Corinthians quando o assunto é fase eliminatória de Conmebol Libertadores. Em 7 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Um aproveitamento de apenas 38%, foram só 6 gols marcados, menos de 1 por partida, e 10 sofridos, 1,43. É muito gol. E aí foram 2 eliminações na história já, né? Pro Tolima em 2011 e pro Guarani paraguaio em 2020. Agora tá muito próximo uma eliminação. Vamos lá com o Elton Serra. Pode ser a terceira da história quando o assunto é fase prévia da Libertadores. Que coisa, hein, Elton? E a gente alertava, né? Depois do jogo contra o time da Universidade Central da Venezuela, a gente falava, se jogar assim contra o Barcelona, vai tomar uma surra. Tomou. E foi de bom tamanho o placar. É mais ou menos o que foi o jogo, né, Elton? Boa noite. É isso, Edu. Boa noite pra você, boa noite, fã de esportes. E detalhe, né, que o Corinthians enfrentou um adversário mais difícil, mudando a sua formação. Eu acho que é importante entrar na conta, análise do jogo do ponto de vista tático do Corinthians. Tentou jogar com 3 zagueiros o Ramon Dias, liberando o Hugo pelo lado esquerdo e o Maltezinho pelo lado direito, até para tentar explorar um pouco mais a amplitude e deixando o trio um pouco mais protegido, né, por 2 volantes, né, que foi o Breno Bidon e o Alex Santana. Não funcionou, porque enfrentou um adversário que conseguiu muito bem ter a bola, conseguiu usar muito bem os lados do campo, mesmo, né, nas costas dos 2 alas do Corinthians, e se aproveitou muito bem das falhas defensivas que o Corinthians acabou cometendo no jogo, né? O
O Carabá ali pelo lado direito, muito bem, deu uma assistência. O Corozo, como você trouxe aí, o Corozo pelo lado esquerdo, acabou fazendo 2 gols. O Ribeiro flutuando trazendo o líbero um pouco para fora, né, do jogo, que era o Gustavo Henrique, para abrir espaços para infiltrações desses 2 pontas. O Barcelona fez um jogo muito seguro. Deixou uma impressão na fase anterior, né, de uma classificação ali no jogo da volta, um time um pouco abaixo, mas a gente sabia que seria um adversário muito mais difícil para o Corinthians do que foi a UCV. E muitos times, inclusive, do próprio Campeonato Paulista. Um jogo realmente decepcionante de um Corinthians que já foi muito mais competitivo nas mãos do Ramon Dias e que nessa temporada tem oscilado demais, principalmente quando enfrenta adversários que têm um pouquinho mais de qualidade técnica. Foi o caso do time de Guayaquil. A gente já vai falar sobre as perspectivas. O Corinthians enfrenta o Santos, semifinal do Campeonato Paulista, duelo complicado, e aí na quarta-feira que vem o jogo da volta em Itaquera. A gente vai falar sobre esse jogo já, Elton. E aí, dá para virar? O que é preciso fazer? O que pode mudar o Corinthians para essa partida? Mas antes vamos ouvir o técnico corintiano, Ramon, vai falar sobre a superioridade. Ele admite que o Barcelona de Guayaquil foi superior. Ele não vê muito questão tática, não. Ele vai falar mais de comportamento. Confere só. Nunca me arrepiento de lo que hago. Acá principalmente la Libertadores es completamente distinto a cómo jugamos en Brasil. La actitud, la agresividad, ellos fueron muy superiores en todo sentido, más allá de lo táctico. Hicieron un gran partido, interpretaron cómo hay que jugar y realmente nos superaron. No hay ningún tipo de excusa más allá de lo táctico, que podemos acertar o no. Pero en el primer tiempo no tuvieron ninguna situación de gol, salvo el penal, pero si no tenía situación, el equipo estaba bien. Nosotros venimos no son excusas, pero veníamos de un desgaste hace 3 días con el viaje, había que cambiar, pero no son excusas, la verdad nos superaron en todo sentido. En el fútbol creo que hay que aceptar cuando tu adversario te supera, en todo sentido, así que lo que queda es, no vamos a perder la esperanza en este momento, porque el equipo logró la clasificación para la Libertadores después de tantos años, de pelear para la Libertadores. Nosotros sí que nos toca jugar, ahora tenemos una semifinal también en el Paulista y vamos a enfrentar las situaciones hay que enfrentarlas. Con mucho orgullo con el grupo que nos está dando, que nos llegó a esta instancia, pero también los adversarios juegan. Así que trataremos de acomodarlo anímicamente, físicamente, vamos a jugar con los jugadores que estén bien, pero el fútbol es así, cuando te superan hay que aceptarlo. Nosotros somos responsables de lo que pasó, el equipo no jugó bien, cuando no juega bien el equipo adversario te supera y bueno, puede pasar. Sí, todo el grupo está desilusionado porque teníamos la ilusión y tenemos la ilusión de querer pasar en la Libertadores. Creo que no solo él, sino todo el grupo está dolido. Pero eso te tiene que hacer crecer, tiene que hacer reaccionar. Tenemos cosas importantes ahora para jugar en muy poco tiempo, hay diferencias importantes, pero en la vida te mete a la prueba. No solo cuando las cosas van bien, sino también cuando tenés dificultades, te mete a la prueba para ver la reacción que vos tenés. Tá, a entrevista coletiva do Ramon Dias, num determinado momento ele fala que o Corinthians estava 27 jogos sem perder. Acho que ele esqueceu, né? O jogo contra o São Paulo, no Campeonato Paulista. Acho que ato falho, eu imagino. Mas realmente a sequência do Corinthians é uma sequência muito boa desde o Campeonato Brasileiro. Nesta fotografia da Libertadores é que tá péssima, nesses 3 jogos, né? Bom, neste jogo, olha aqui, na coluna da direita a gente tem, em 2025, 6 finalizações apenas contra o Barcelona de Guayaquil. Foi o 3º pior neste ano. O resto foi tudo pior do ano, ó. Uma finalização no alvo, uma grande chance. Aí acho que é aquele chute do Memphis Depay, né? Que ele não consegue colocar a perna na posição correta para chutar no segundo tempo. Foi o único chute a gol, realmente, do Corinthians. E 3 gols sofridos, pior. 36% nos sucessos em duelos. Ô Elton, isso é muito pouco, né? Quer dizer,
o Barcelona ganhou mais de 60%. 63,5% ganhou de duelos o time equatoriano. Isso é muito significativo, como o Corinthians não teve essa pegada que tem que ter em Libertadores, né? Sim, não competiu o suficiente para ter um resultado menos catastrófico, como acabou sendo, né? Eu não gosto muito de usar esses adjetivos para futebol, mas até para ilustrar o que o Fã de Esportes viu, ou os que não viram, né, a partida e estão vendo agora os melhores momentos, acompanhando com a gente aqui no Sport Center. Um time que não conseguiu competir o suficiente. E no primeiro jogo contra o CV, né, jogando fora de casa, foi bem parecido. Né? Conseguiu empatar com uma equipe muito frágil, e é lógico que se jogasse da mesma forma, sofreria contra um adversário que, Edu, agora tem 14, né? Mas entrou em campo com 13, aí falando de invencibilidade, né? O Ramon Dias trouxe isso, 13 jogos sem perder, 13 jogos oficiais, né? Não contando amistosos. Então não perde desde outubro do ano passado. Então o Barcelona é um time consistente, é um time que mostra qualidade e é muito enganosa essa fase preliminar da Libertadores, porque são adversários que parecem teoricamente ser inferiores, mas a gente viu o Alianza Lima eliminar o Boca Juniors, o Bahia eliminar o The Strongest, que é um time muito mais acostumado com o Libertadores, mas o Bahia se preparou, né, para essa competição e conseguiu eliminar o Strongest com muita autoridade, e o Corinthians sofreu para passar pelo time venezuelano. Então é uma fase que parece ser algo, tá no papo, os favoritos, os times mais tradicionais vão passar. Não é bem assim. Não é o que tem acontecido. Não é que o Corinthians tenha subestimado o Barcelona, mas talvez tenha chegado nesse jogo não preparado o suficiente para esse tipo de cenário, né? Porque os números mostram como o Barcelona foi superior, não só na posse, na quantidade de finalizações, mas também nesses duelos vencidos, que é um jogo que exige muito mais, né? E o Corinthians sabe muito bem disso. Eu vou me antecipar até a sua pergunta, eu sei que você faria, a gente tem esse entrosamento, você faria essa pergunta, você até falou que faria. Muito difícil, viu, Edu, o Corinthians classificar para a próxima fase com um time que tem essa sequência invicta, que certamente jogando fora de casa vai mudar um pouco a sua postura, vai fechar os espaços, e nos contra-ataques é um time muito perigoso, o que faz com que o Corinthians tenha esse receio defensivo também, porque o Corinthians exposto, o Hugo Souza exposto, né, sofre bastante por conta do volume adversário, e é bem provável que essa postura seja adotada no jogo da volta. É possível? É possível a classificação. Né? Pelo menos chegar a 3 gols e levar para os pênaltis, muito possível. Mas muito difícil, Edu. O Barcelona encaminha a sua classificação para a fase de grupos da Libertadores e o Corinthians encaminha a sua ida para a Copa Sul-Americana mais uma vez. É isso, nessa fase, quem não se classifica na Libertadores vai para a Sul-Americana. Você falou do Hugo Souza, como ele acaba sofrendo com os problemas do sistema defensivo corintiano. Vamos ouvir o goleiro depois dessa derrota no Equador. Difícil falar, né? Eu acho que agora é esfriar a cabeça, botar a cabeça no lugar, para que a gente possa em casa fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é jogar futebol da melhor forma, ter a bola, agredir o adversário, que a gente possa fazer os gols que a gente precisa e buscar a classificação em casa, porque com essa camisa nada é impossível. É um resultado complicado, mas a gente vai trabalhar, a gente vai brigar até o final, vamos lutar até o final, para que a gente possa em casa fazer os gols que a gente precisa. Certeza que a Fiel vai estar empurrando, vai estar lá, pressão, e aí eu imagino que o Corinthians vai para cima. E aí é isso que a gente vê que é tão difícil essa missão, né? Porque o Corinthians tem apresentado muitos problemas na defesa, Elton. E aí vai tentar buscar o gol. E aí, fazer o quê? O que você faria se fosse o Ramon? Um time bem ofensivo? Tem que atacar, Edu. É lógico que é preciso fazer diferente. O Corinthians fez 3 gols nessa pré-Libertadores, mas levou 2 da UCV, né? Vencendo em casa por 3-2. Nessa temporada, não conseguiu vencer por 3 gols de diferença. Estava até olhando aqui os jogos do Corinthians, não conseguiu vencer ainda nessa temporada. E a gente está falando do Campeonato Paulista, né, que tem outras 3 equipes fortes, né, inclusive
3 semifinalistas, mas também tem equipes inferiores ao Barcelona de Guayaquil, né? O Corinthians venceu o Noroeste por 2-1, por exemplo, né? Venceu o São Bernardo por 2-0. Não conseguiu fazer 3-0. O Corinthians fez 3-0 até na última rodada do ano passado, né? Venceu o Grêmio por 3-0. Aliás, os 2 últimos jogos venceu por esse placar, porque na penúltima rodada venceu o Bahia também, naquele confronto direto que levou até o Corinthians a pré-Libertadores. Então, vai ter que fazer algo que não fez ainda na temporada. Vencer por 3 gols de diferença, no mínimo. E para isso precisa atacar. Vai ter que se expor. O problema é que o Corinthians não tem sido tão confiável assim defensivamente. E a gente não sabe até que ponto a postura do Barcelona vai ser de ter a bola, de querer jogar no campo de ataque. Eu imagino uma postura bem diferente. Mas a questão é essa, Edu. Vai ter que atacar. Vai ter que ser um time que vai ter que se expor ao risco. Porque nesse momento quem está classificado é o Barcelona. Agora o Corinthians vira o franco atirador. E vai ter que ser um time realmente que vai ter que emular o que fez no fim da temporada passada. Porque nessa temporada ainda não conseguiu fazer o que precisa fazer na próxima quarta-feira. Tem que ter um sistema de conseguir atacar e com aquele máximo cuidado ali atrás. A gente tá vendo como o Corinthians está com dificuldade para sair sem tomar gol, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Você acha que tem uma relação com o jogo contra o Santos? Quer dizer, se conseguir uma boa classificação, dá mais vitamina para esse jogo ou são histórias diferentes? São histórias diferentes. Eu até falava que a Libertadores é prioridade, né? Eu acho que essa eliminação, uma possível eliminação, falava isso ontem aqui no Sport Center, impacta mais do que uma eliminação no Campeonato Paulista. Você ficar fora da fase de grupos da Libertadores impacta muito mais do que você ser eliminado pelo Santos na semifinal de Campeonato Paulista. É claro que ninguém quer ser eliminado, e um clube grande briga por todos os títulos, mas nesse momento é garantir 6 partidas na principal competição da América do Sul. Então a prioridade é se classificar para a Libertadores. O Corinthians lutou, Edu, no Campeonato Brasileiro ano passado para chegar nesse momento, né, para ficar entre os brasileiros que vão disputar a Libertadores na fase de grupos. Então, o esforço feito no fim da temporada passada não pode ser desprezado agora, com a prioridade sendo o Campeonato Paulista, que o Corinthians disputa todo ano. Eu acho que impacta muito mais uma eliminação para o Santos no sentido de acúmulo de resultados ruins, não necessariamente pela eliminação, numa possível eliminação no Campeonato Paulista, que eu acho até que o Corinthians é favorito, mas chega em baixa agora, né, por conta desse resultado. Olhando para a sequência da temporada, se o Corinthians tivesse um resultado melhor nesse jogo em Guayaquil, talvez uma eliminação no Campeonato Paulista não impactasse tanto, porque o torcedor sabe qual é a prioridade. Mas agora ganhou um contorno de um jogo de pressão, né, que poderia ter sido um clássico onde o melhor vence e quem é derrotado é eliminado, mas como prioridade. Vamos ver como o Corinthians vai lidar agora com essas 2 decisões. O Corinthians e o Ramon, né? Porque realmente, se for eliminado do Campeonato Paulista, a pressão sobre ele aumenta muito, né? Muita gente já criticava desde o ano passado, na Copa do Brasil, por exemplo, o trabalho do Ramon Dias, algumas decisões. Enfim, é assim o futebol. Ele disse que o Corinthians foi o trabalho mais difícil, o maior desafio que ele pegou na carreira. Mas agora, realmente, o que foi apresentado em termos de futebol nesses 3 jogos da Libertadores é algo decepcionante. Esse foi o Michael que deu uma entrevista após o jogo aí, falando que foi uma vergonha que o Corinthians fez na partida. O Michael que entrou no segundo tempo para tentar fazer alguma coisa, mas não fez muita jogada, não conseguiu, né? Na verdade, ninguém ajudou nesse jogo. O meio-campista também lamentou a atuação e o revés por 3-0 aí contra o Barcelona de Guayaquil. O Michael que usou palavras fortes para comentar sobre a derrota do Corinthians no Equador, no duelo da terceira fase da Copa Libertadores, jogador que entrou no segundo tempo e tratou como vergonha esse resultado ridículo do Corinthians. Ele falou exatamente assim, pessoal. É uma coisa que nós já estamos vivendo esse ano e não pode, em hipótese alguma, um jogo eliminatório de Copa Libertadores, que a gente lutou tanto para estar aqui, fazer um jogo que a gente fez. Eu me sinto envergonhado de estar fazendo isso, porque brigando muito para estar aqui, como eu falei, infelizmente não saiu nada como planejamos, comentou eu, camisa 7, na saída do campo. Depois ele falou mais isso, ó. Acho que é o pior sentimento do que o jogador pode ter, uma vergonha, é pedir desculpa agora pro torcedor e trabalhar firme, porque temos uma semifinal e temos jogo de volta. Eu sei que eles vão estar lá para apoiar a gente vai trabalhar muito para dar o resultado melhor para eles e lutar pela classificação aqui dentro de casa, disse Michael no final do jogo em entrevista
aos repórteres. Apesar das lamentações, o Michael destacou que ainda um jogo de volta, né? Né? A gente, poderia terminar agora também, né? As equipes aí que se enfrentarão novamente na quarta-feira que vem na Neoquímica Arena. O Corinthians precisa de agora de 3 gols para levar aos pênaltis ou aplicar uma goleada histórica aí por 4 gols ou mais para ter a vantagem nos 90 minutos. Lembrando que antes de encarar o Barcelona de Guayaquil, o Timão enfrenta o Santos no domingo em Itaquera pela semifinal do Paulistão. Então isso, comenta o que você achou das falas aí do Maicon. Cara, que vergonha, que vexame. Hoje é um dia horrível pra gente corintiano. A gente vai ter que conviver com isso até no mínimo domingo. É claro, se a gente vencer o Santos, dar uma aliviada pro próximo, mas quarta-feira que vem não tem jeito, é tentar fazer o melhor jogo do ano. Não sei se é possível do jeito que tá aí com esse time jogando desse jeito, hein? Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até o próximo vídeo, valeu, é nóis.